o vice-presidente do Partido Socialista de Madeira e é o líder parlamentar do PS na Assembleia Legislativa. E é uma honra chamar ao palco Carlos Pereira. Força PS! 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 Boa tarde, madeirenses! Boa tarde, camaradas! Boa tarde, amigos! Bem-vindos à festa da liberdade! Bem-vindos à festa da democracia! Mas bem-vindos à festa da mudança! Porque hoje, aqui, na Fonte do Bispo, celebra-se o embrião da mudança que começa já a 29 de setembro na região autónoma da Madeira. Queria fazer uma intervenção com apenas algumas notas. Tenho que vos dizer que algumas são críticas àquilo que se tem passado no Governo Regional da Madeira. Algumas delas são algumas coisas boas, outras são sugestões e propostas do Partido Socialista. Mas, sobretudo, o que trago aqui a esta festa da liberdade, o que trago aqui a esta festa da esperança é, de facto, uma mensagem de esperança. Uma mensagem de que é preciso acreditar no futuro. E vou começar esta intervenção por vos contar uma pequena história. E vou-vos contar uma pequena história porque não é possível ter futuro sem conhecermos a nossa história. Não é possível ter futuro se mandamos para debaixo do tapete tudo o que nos fez chegar até onde estamos hoje. É por isso que quero dizer que desde 1978 a Madeira só conheceu um único governo. Um governo que é uma espécie de sociedade unipessoal liderada por um homem que abusa do poder, que abusa da confiança dos madeirenses e que abusa da paciência dos madeirenses. Hoje, mas hoje, passados mais de 30 anos e depois de milhares de milhões de euros disponíveis, nós estamos ancorados no passado. Estamos pior que em 1978 e, em alguns casos, estamos iguais a 1978. Perdemos 40% do poder de compra, seja no corte dos impostos, seja no aumento dos impostos, seja no corte dos rendimentos das pessoas. Mas mais, o desemprego é hoje superior ao que era em 1978. Existem mais de 25 mil pessoas na Madeira que não têm trabalho. É 20% da população ativa. A imigração voltou a ser solução para milhares de jovens madeirenses que não encontram trabalho, que não encontram emprego. Mas mais, a pobreza voltou em força. Há cada vez mais crianças a passar fome e há milhares de famílias que não têm dinheiro para se alimentar. A educação sofre como nunca sofreu. E há milhares de madeirenses que não têm acesso aos cuidados de saúde. Mas pior que tudo isto, caras e caros camaradas, temos uma dívida de 6,3 mil milhões de euros que não conseguimos pagar e que não tivemos culpa de tê-la feito. Nenhum de nós, nenhuma das pessoas que estão hoje na Fonte do Bispo tem culpa da dívida de 6,3 mil milhões de euros que não conseguimos pagar e que está a matar o futuro dos nossos filhos, o futuro da Madeira, o futuro dos madeirenses. Madeirenses, amigos, camaradas, a Madeira, nas mãos de Alberto João Jardim e do PSD Madeira, vive hoje o pior momento da sua história contemporânea. Mas deixem-me alertá-los. Isto não acontece por acaso. Isto não é obra e graça do Divino Espírito Santo. Isto não é o resultado das forças ocultas. Isto não é o resultado da maçonaria, da trilateral, do bucho, ou o que quer que seja que Jardim lembre de culpar. Isto é o resultado de um governo incompetente. Os culpados por esta situação estão entre nós. Os culpados pela situação em que nós chegamos estão sentados nas cadeiras do poder. Acontece isto porque temos um governo desonesto, porque temos um governo que abandonou os madeirenses, um governo
completamente a olhar apenas para o seu umbigo e que apenas está preso aos seus interesses e aos interesses de poucos. Há, aliás, e é bom que se diga, uma campanha em curso. Uma campanha em curso para que nos esqueçamos do que se passou em 2011, do que se descobriu em 2011. Há uma tramóia para esconder quem tramou a Madeira. Há um esquema para esconder quem tramou a Madeira. E é nosso dever enquanto partido alternativa, é nosso dever enquanto partido que quer governar a Madeira, explicar essa tramóia. É nosso dever lembrar que a fraude de Jardim e do PSD foi descoberta em 2011 e ultrapassou os limites das fronteiras da Madeira. Ultrapassou os limites da Madeira e foi anunciado por jornais portugueses, por jornais internacionais, por jornais europeus, por jornais mundiais. Todos esses noticiaram a aldrabice de Jardim. E quem chamou a governação de Jardim uma governação trapaceira não foi o PS, não foram os madeirenses, foi a opinião pública nacional e foi a opinião pública internacional. Um governo que esconde durante longos 7 anos 2.000 faturas e mais de 1.100 milhões de euros, cerca de 20% do PIB. Aumentou 0,3% do déficit da República e ancorou o déficit da Madeira em 22%. Um governo que faz isto é um governo que não merece confiança. Foi uma vergonha para a Madeira, foi uma vergonha para os madeirenses. Os madeirenses, nessa altura, levaram um murro no estômago. Ficamos todos envergonhados e humilhados. É por isso que Jardim e o PSD é hoje o símbolo dessa vergonha. É o símbolo dessa vergonha que passamos. Obrigaram-nos a andar de cabeça baixa, obrigaram-nos a pedinchar, obrigaram-nos a nos humilhar para conseguir superar a crise financeira que Jardim concretizou. Atingiram-nos a nossa alma, atingiram o nosso coração, atingiram e mataram o nosso caráter e o nosso orgulho madeirense, e isso não tem perdão, isso não tem desculpa. Caras e caros madeirenses, nessa altura em que se descobriu tudo isto, podia ter acabado tudo ali. Podia ter terminado tudo ali. Podia o Governo Regional ter decidido se demitir e salvar os madeirenses. E salvar os madeirenses daquilo que veio a acontecer. Mas não. O Governo não teve essa grandeza. O Governo Regional do PSD não teve essa coragem. A coragem de se responsabilizar pelas asneiras que cometeu. Mas mesmo sem essa demissão voluntária, caras e caros camaradas, também assim podia ter acabado tudo. E podia ter acabado tudo, bastava só terem avisado os madeirenses na campanha de 2011, terem avisado o que é que os madeirenses iam sofrer, que medidas aqui iam ser implementadas para ultrapassar a crise que Alberto João Jardim criou para a Madeira. Bastava ter explicado, tintim por tintim, que medidas iam ser apresentadas. Bastava ter dito que medidas é que seriam apresentadas para resolver o problema da Madeira. Mas não, nada disso aconteceu. As eleições de 2011 aconteceram e ninguém disse nada. Aliás, a campanha de 2011 tinha todo o jogo escondido. Todo o jogo do PSD estava escondido e tive a cumplicidade do PSD e do CDS de Lisboa, que impediram que o povo soubesse a verdade e obrigou a que os madeirenses fossem a eleições de 2011 com os olhos tapados, sem saber o que se passaria a seguir. É por isso que depois das eleições de 2011 nada se passou como tinha sido prometido. O PSD Madeira prometeu uma coisa, mas nada se passou assim. Estamos hoje, por isso, a viver medidas absolutamente inadmissíveis, porque essa mentira aconteceu e porque as eleições foram uma fraude para os madeirenses. Mas, caras e caros madeirenses, eu estou a lembrar-vos isto porque parece que afinal a história vai repetir-se. Parece que a história vai repetir-se e eu não sei se os meus caros amigos se lembram, mas também em 2011 toda a gente prometeu celeridade na investigação da tal dívida oculta. Toda a gente prometeu que era preciso investigar como é que se esconde 2.000 faturas debaixo do tapete
de 1.000 milhões de euros e obriga-se os madeirenses a estes sacrifícios. Disseram-nos isso. O Primeiro-Ministro disse que era muito grave. O então Ministro das Finanças disse que era preciso acabar com isto. O Ministério Público veio à Madeira. Lembram-se, com certeza, eu lembro-me, e os senhores e as senhoras também lembram-se, com certeza, do rodopio, do batalhão de inspectores que andaram no Funchal de um lado para o outro, que abriram e fecharam repartições, que abriram e fecharam serviços públicos. Imaginam que até encheram um avião militar de documentos, encheram um C-130 da Força Aérea Portuguesa de documentos e de provas para mandar para Lisboa. Nós lembramos bem disso. Isso aconteceu. Nós sabemos bem o que aconteceu. Lembram-se bem desta novela, mas, meus caros amigos, passados 2 anos, continua sem acontecer nada. Estamos às portas de umas eleições autárquicas e continua sem acontecer nada. Continua tudo escondido. Nós queremos saber o que se passa, mas não sabemos. E eu digo o seguinte, o que nos têm dito é que está em investigação. O que nos têm dito é que está em segredo de justiça. Talvez esteja em investigação. Talvez esteja em segredo de justiça. E os documentos continuam em Lisboa. E os inspectores já estão em Lisboa. E as provas também estão em Lisboa. Mas na Madeira, no Governo e sentados na cadeira do poder, continuam aqueles que enganaram os madeirenses a abrir as gavetas, a mexer nos documentos e a violar as provas. Isto é absolutamente inadmissível. Mas, madeirenses, camaradas e amigos, vamos à mensagem de esperança. É preciso ter esperança. Permitam-me dizer de todo o coração e com toda a consciência, isto não pode ser uma fatalidade. Isto que se está a passar na Madeira e aos madeirenses não pode ser uma fatalidade. Isto não pode ser o fim da história. Amigos, a Madeira tem futuro e nós temos de lutar pelo futuro da Madeira. Não podemos baixar os braços, não podemos deixar que esta gente que nos enganou, que fez tudo mal, que enganou os madeirenses, ganhe esta batalha. Temos que ganhar a batalha da mudança e podemos ganhar essa batalha. Amigos, camaradas e madeirenses, podemos fazer justiça pelas nossas próprias mãos. Podemos fazer justiça pelas nossas próprias mãos. No dia 29 de setembro é a altura de fazer essa justiça. No dia 29 de setembro temos a oportunidade de mudar a Madeira. Temos a oportunidade de dizer a esses senhores que nos enganaram, que trataram mal os madeirenses, que tornaram a Madeira ingovernável, que têm de sair da cadeira do poder, que têm de abandonar o poder e têm de dar oportunidade a uma alternativa séria, a um governo honesto. É preciso separar o trigo do joio. Está na altura de separar o trigo do joio. Porque, amigos, camaradas e madeirenses, nós não somos todos iguais. Há para aí uns senhores e há para aí uma certa corrente que diz isto é tudo igual. Votamos em quem votamos, queremos votar, mas é tudo igual. Não muda nada. Amigos, não é tudo igual. Nós podemos fazer diferente. Nós queremos fazer as coisas diferente. Nós vamos fazer as coisas diferente. E quero-vos dizer, olhos nos olhos, sem hesitação, que o Partido Socialista vai fazer diferente. Que o Partido Socialista quer fazer diferente. E que para nós não há nenhuma obra, não há nenhuma inauguração, não há nenhuma prioridade mais importante do que, em primeiro lugar, evitar que as crianças da Madeira passem fome. Em segundo lugar, garantir que todos têm acesso à escola. Em terceiro lugar, permitir uma saúde condigna a todos os madeirenses. Em quarto lugar, é preciso fomentar a economia. É preciso dar estímulos à economia para estacar o desemprego. E madeirenses, e camaradas e amigos, este é o nosso contrato político. Este é o nosso compromisso político. É com isto que nós queremos ganhar eleições. É para isto que nós queremos ganhar eleições. Mas deverão já estar a perguntar, como aliás faz sempre, mas afinal, no estado em que a Madeira está, como é que vão fazer isso? Como é que vão mudar tudo isto? Como é que vão apostar na escola, na saúde, na economia, se não temos dinheiro para mandar cantar um cego? Se Alberto João Jardim estragou aquilo que nós tínhamos, estragou o potencial e roubou o dinheiro do bolso dos madeirenses. Caros e caros amigos, há soluções e há caminhos. O PS está a trabalhar nessas soluções. O PS há 2 anos que trabalha nesses caminhos. E vou-vos dar só 4 caminhos possíveis que devem ser complementares e que permitem mudar a Madeira. Em primeiro lugar, é preciso negociar o plano de ajustamento económico e financeiro.
Não há solução para a Madeira sem a negociação do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Esse é, porventura, o aspecto mais importante da governação dos próximos anos. E é bom dizer isto com toda a frontalidade. Ninguém tem melhores condições para iniciar uma negociação de mudança do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro do que o Partido Socialista. Porque o Partido Socialista lembrou que este plano ia arrasar os madeirenses. O Partido Socialista lembrou que este plano ia matar a economia. O Partido Socialista lembrou que este plano ia desestruturar a escola pública, ia desestruturar a saúde e colocar os madeirenses na miséria. Nós tínhamos razão, mas pior, não sei se sabem, caros e caros madeirenses, mas com este plano, a partir de 2014, os madeirenses vão pagar 425 milhões de euros só de serviço da dívida. Isto significa que 425 milhões de euros dos impostos dos madeirenses serão tirados dos bolsos dos madeirenses para pagar uma dívida que nenhum de nós tem culpa, para pagar uma dívida que não teve efeitos na melhoria das condições de vida dos madeirenses. São 65% da totalidade dos impostos que nós pagamos e isto é muito grave. É preciso mudar, é preciso renegociar e o PS tem soluções para essa matéria. Em segundo lugar, é preciso implementar uma agenda económica. Não é possível pagar a dívida, não é possível reduzir o déficit sem uma agenda económica, sem a economia a funcionar, sem as empresas a criar riqueza e a criar emprego. E é para isso que nos empenharemos, com medidas sérias, com medidas concretas, com medidas que vão contra os interesses instalados. Mas é bom que vos diga, nós não temos nenhum complexo com os interesses instalados. Os interesses instalados que quiseram negociar connosco e que quiserem pôr em primeiro lugar em cima da mesa os interesses do povo da Madeira, nós negociamos. Mas em primeiro lugar está o interesse da Madeira, está o interesse dos madeirenses e não está o interesse dos interesses instalados. Esta é a nossa convicção, este é o nosso desafio, este é o nosso contrato. Finalmente, dois outros caminhos muito importantes. Em terceiro lugar, é preciso acabar com os excessos e com as loucuras dos últimos anos. É preciso acabar, por exemplo, com o Jornal da Madeira de propaganda que apenas serve de repositório de insultos para todos os madeirenses, sejam de partido for. Isto tem que ter um fim, isto tem que acabar, porque não é só um problema de dinheiro, é também um problema de justiça, é um problema de democracia, é um problema de pluralidade, é um problema de transparência e temos que acabar com esta situação. Isto é um excesso, isto é uma loucura e connosco isto não continuaria. Mas há mais. Temos que acabar com aquilo que é a vergonha dos contratos das parcerias público-privadas. Nós pagamos 120 milhões de euros por ano, todos nós pagamos 120 milhões de euros por ano para financiar parcerias público-privadas que apenas fazem manutenção de estradas. Essas parcerias já foram denunciadas. Essas parcerias estão feitas com contratos ilegais, já disse a Inspeção-Geral de Finanças. Nós podemos reduzir esses custos. Podemos reduzir pelo menos em 40 milhões de euros. Em 40 milhões de euros por ano significa que no contrato total pouparemos 1.000 milhões de euros aos madeirenses. E é com esse dinheiro que vamos aplicar nas nossas medidas, na nossa recuperação da economia e no fim daquilo que tem sido a perversão da governação de Alberto João Jardim. E finalmente, mas não muito menos importante, nós temos que aplicar bem os fundos europeus. Nós temos que mudar aquilo que foi a política de aplicação dos fundos europeus. Nós temos que apostar na economia, apostar na saúde e apostar na educação. Foi isto que nunca se fez no passado. Isto significa contrariar tudo aquilo que se fez no passado. No passado, 50% dos fundos foram para a construção civil. Apenas 2% para a economia, 5% para a saúde e 6% para a educação. Temos de inverter tudo isto. É preciso apostar na educação, é preciso apostar na saúde e é preciso apostar na economia para criar emprego e para tirar a Madeira da crise em que se encontra. É este o nosso contrato, é estas as nossas propostas, são estes os nossos caminhos e é por isso que nós temos que ganhar 29 de setembro para acreditarmos na mudança e para vermos esta mudança. Finalmente, quero terminar citando um homem grande. Um homem que é uma figura internacional, conhecido pela sua bem-sucedida luta contra o apartheid. Esse homem disse um dia que lutei contra o domínio branco e também lutei contra o domínio negro. Eu tenho que vos dizer que nós também lutamos contra o domínio de certos interesses.
Lutamos pela transparência, lutamos pela democracia, lutamos pela igualdade de oportunidades, mas sobretudo, caras e caros madeirenses, nós lutamos por todos os madeirenses. Nós lutamos pelos madeirenses do PS, nós lutamos pelos madeirenses do PSD, nós lutamos pelos madeirenses do CDS, nós lutamos pelos madeirenses do PCP, nós lutamos pelos madeirenses do MPT, nós lutamos por todos os madeirenses que estejam interessados em mudar a Madeira, que estejam interessados em construir um projeto de mudança, que estejam interessados em defender o povo da Madeira nesta terra. E nós fazemos isso porque nós acreditamos que um governo bom é um governo que cria condições para todos. Porque nós acreditamos que um governo bom não exclui nem privilegia. Porque nós acreditamos que um governo bom não dá mais voz a uns do que a outros. Porque nós acreditamos que um governo bom respeita todos por igual. Lutamos por isso e prometemos que faremos as coisas de forma diferente. Mas para isso, para terminar, para isso, madeirenses, para isso, camaradas, para isso, amigos, é preciso acreditar para ver. É preciso acreditar para ver, madeirenses. É preciso acreditar para ver. É preciso acreditar para ver aquilo que nós podemos fazer. É preciso acreditar na mudança para ver a mudança. E é isso que nós prometemos. Vamos acreditar na mudança porque vamos ver a mudança. É isso que nós prometemos. Vamos acreditar na mudança porque vamos ver a mudança. Viva o PS! Viva a Madeira! Viva o PS! Viva a Madeira! Viva o PS! Viva a Madeira! PS! 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 Força PS! Força Madeira! Força Fonte do Bispo! Está bonita a festa do PS!